Graça e paz, queridos. Que a graça de Cristo seja transbordante em sua vida e que ela possa fluir, emanar de sua vida, alcançando outras vidas. E hoje nós queremos dar uma visão panorâmica, somente uma visão panorâmica, né? Uma síntese sobre 4 obras literárias. Eu quero a sua companhia para isso. Eu quero a sua companhia para a gente fazer juntos uma visão panorâmica sobre 4 grandes obras literárias. E essas obras, elas são norteadoras da vida cristã. Elas têm raízes lá no primeiro século, mas têm aplicabilidade a todos os períodos da história, a todas as épocas, a todos os tempos, a todas as culturas e a todas as vidas. Essas 4 obras, depois que elas passaram pelo crivo de apostolicidade, elas foram inseridas no cânon sagrado. Eu falo, obviamente, dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro foi Mateus, o primeiro, não por ordem cronológica, não por ordem dessa escrita aqui, mas por ordem cronológica. O primeiro foi Marcos, o segundo Mateus, o terceiro Lucas. Agora, por ordem aqui dessa escrita, o primeiro foi Mateus. Mateus foi de uma percepção espiritual sem precedentes. Como assim? Como assim? Veja, analise comigo. Os judeus viviam a opressão e a tirania do Império Romano. Os judeus estavam convertidos ao cristianismo. Eles acreditavam na esperança messiânica. É isso? Então havia uma esperança messiânica. E Mateus percebeu isso. Então veja a ênfase do livro dele, a ênfase da sua obra é o Messias prometido. Então a função dele era nobre. Qual era a função dele? Era consolidar a esperança messiânica. Não deixar a fé, entendeu, dos judeus cristãos morrer. Você vê que ele agrega à sua obra elementos judaicos. Ele traz um relato detalhado da genealogia de Cristo. Ele agrega elementos judaicos à sua obra, porque os judeus interessavam na semente semítica, na descendência de Abraão. Então a sua função era não deixar esta fé morrer, era fortalecer, consolidar a esperança messiânica. Quando Mateus ele traz um relato aqui sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele é ali ele é genial naquele texto ali, quando ele diz, olha, que Cristo entrou em Jerusalém triunfalmente e entrou montado no jegue, é isso, no jumentinho. E ali cumpre-se as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Isaías profetizou que ele viria, Miqueias profetizou que ele nascia lá na Palestina, em Belém, Zacarias profetizou que ele entraria em Jerusalém montado no jumento, e quando ele entra, então essas profecias se cumprem, entendeu? E as multidões disseram, Hosana, Hosana nas alturas. É isso que é traduzido, é uma expressão hebraica, que traduzido quer dizer, salva agora, Senhor, é agora. Então, o que é que subentende o texto? Qual o subentendido do texto? É de que aquele era o momento oportuno. É isso, o Messias estava ali em pessoa. É isso, cumprindo sim as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Então, o momento oportuno de prostrar-se, o momento oportuno de curvar-se diante dele é aquele momento, que talvez fosse um momento único. Então, salva agora. Não deixa para depois. Esse é o momento oportuno. Queridos, quando ele entra em Jerusalém, 2 principais profecias se cumprem ali. Uma se cumpre integralmente, que é a de Zacarias, que ele entraria triunfantemente montado no jegue. Não é isso? Agora veja que situação inusitada. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o desejado de todas as nações, entra em Jerusalém montado num jegue.
E a segunda profecia é de Daniel, há 70 semanas de anos. Quando ele entra em Jerusalém, ali cumpre-se parcialmente a profecia de Daniel, porque é 70 semanas de anos, não de dias. Então quando ele entra ali, cumpre-se 69 semanas de anos, fica faltando só uma. E se você querer uma compreensão melhor, você tem que estar na área escatológica. Não é isso? E o segundo evangelho foi o de Marcos. Né? Foi o de Marcos. Segundo os escritores do primeiro século, aquele Papias Papias, né? Papias de Herápolis, né? Clemente de Roma, Túlio de Cícero e Irineu de Lyon, que é já do segundo século, eles escrevem dizendo que foi um homem chamado Marcos que escreveu, porque Marcos não se identifica, assim como Lucas também não se identifica, não é isso? Mateus não se identifica e nem João, entendeu? Mas quem dá, quem afirma que eles são os escritores, dessas 4 obras, são os escritores do primeiro século, entendeu? Clemente de Roma, Papias de Herápolis, Túlio de Cícero, Irineu de Lyon e outros escritores do primeiro século. E aí os historiadores também, como Flávio Josefo, Tácito. Então o livro de Marcos serve de subsídio teológico para Mateus e para Lucas. Serve de fonte de informação para Mateus e para Lucas. Entendeu? Então, por ordem cronológica, primeiro veio Marcos e depois Mateus. Marcos foi aproximadamente no ano 60 da era cristã. Marcos escreve aos romanos, né? Um povo pragmático, porque Roma exercia uma dominação política, né? Política e econômica. Roma que dominava, mas Roma era influenciado pelos gregos, porque os gregos eles são muito persuasivos em suas argumentações. Então houve uma influência da Grécia sobre Roma. Daí surgem as divindades greco-romanas, a cultura greco-romana. Aí João escreve exatamente aos romanos, um povo pragmático, um povo influenciado pelos gregos. Sabe o que Clemente de Roma e Papias de Herápolis dizem? Que Marcos foi aprendiz de Paulo. Está inclusive no texto que eles andaram juntos. Marcos acompanhou Paulo numa determinada viagem. Aí houve um desentendimento, Marcos voltou e Paulo seguiu. E aí depois você vai ver Paulo e Marcos se retratando e se reconciliando. É isso. Então, Marcos foi aprendiz de Paulo. Dizem também os escritores do primeiro e segundo século que Marcos foi aprendiz de Lucas. Estava bem acompanhado, né? Lucas, médico, historiador, talentoso, homem de Deus. Não é isso? Então ele foi aprendiz de Lucas. Né? E dizem também os escritos dos escritores do primeiro século que ele foi aprendiz de Pedro, porque Pedro foi testemunha ocular de Jesus. É isso. Então, com base em que ele desenvolveu a sua obra literária? Com base em que Marcos desenvolveu a sua obra? Com base no testemunho de Paulo, de Pedro e de Lucas. E ele desenvolveu uma teologia que é única, né? Uma teologia salutar, uma teologia que deve nortear a vida das pessoas. E Marcos, ele traz aqui um relato sobre o surgimento de João Batista no cenário mundial. Ele apresenta João Batista como precursor de Cristo, porque teve um período interbíblico, né? Entre Malaquias e Mateus, houve um período de 400 anos, período que é chamado de o silêncio de Deus, período de dominação grega, né? Nesse período teve a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, de hebraico aramaico para o grego, feito por 70 judeus. Quando termina este período, surge no cenário mundial João Batista como precursor de Cristo, exortando as pessoas a se converterem, a arrependerem, a preparar suas veredas, porque o Messias viria. O Messias predito pelos profetas viria. Entendeu? Viria. Aí quando ele entra em Jerusalém, as pessoas dizem, o momento é agora. Hosana nas alturas, salva agora. Salva agora. Então observa que
que Marcos ainda diz aqui no capítulo 1, olha, capítulo 1, versículo 2, como está escrito no profeta Isaías, veja que ele apresenta Isaías aqui como precursor de Cristo. Eis que eu envio o meu anjo adiante da face, o qual preparará o caminho do Senhor. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e toda a província da Judéia e todos os habitantes iam ter com ele. Observe, as pessoas de toda a província da Judéia, que era uma província romana, integrada por várias cidades. Então todas as províncias da Judéia eram atraídas, né, por João Batista. Todas as cidades, aquelas cidadezinhas que integravam a província. Então, aí as pessoas eram atraídas por João Batista, seguiam João Batista. E ele dizia, olha, arrependei-vos, preparai as vossas veredas, porque o Messias prometido, ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Queridos, e o terceiro evangelho? Já foi o de Lucas, né? O primeiro foi o Mateus, que ele escreve aos romanos, aos judeus convertidos ao cristianismo. Já Marcos escreve aos romanos, né, um povo gentil e pragmático. Já Lucas, não, ele escreve aos gregos, um povo mais sofisticado, né, um povo mais intelectualizado, um povo influenciador. É isso? É na Grécia que está a nata da sabedoria humana, né? E ele escreve a um homem chamado Teófilo, que era um aristocrata, né? Ou seja, ele pertencia à classe dominante do Império Romano, que tinha a classe dominante e a classe dominada. Não, eu não diria, mas é capitalismo, né? É sistema capitalista, né? Duas classes, classe que dominava e classe dominante e classe dominada. Classe dominadora e classe dominada. É isso, ou seja, é isso aí, burguesia e classe proletária. É isso, superestrutura e infraestrutura. Mas o fato é que ele escreve a Teófilo, esse aristocrata, e diz, olha Teófilo, eu estou fazendo uma investigação minuciosa para dar autenticidade à minha obra, para que ela seja inserida no cânon sagrado, que tinha que passar pelo crivo de apostolicidade. Aí Lucas dá base científica e histórica à sua obra. Ele recorre à historiografia, que é a ferramenta do historiador, em busca de fontes históricas. Ele se reporta à paleografia, que é uma ciência antiga que auxilia a história. Ele se recorre à epigrafia, à arqueologia e várias ciências que auxiliam a história. E a sua obra está no cânon sagrado. Então Lucas foi um proeminente médico e historiador. Entendeu? E historiador. E se Marcos andou com Lucas, se não que ele andou, como Marcos andou com Lucas, ele aprendeu muito de Lucas, né? Muito. Então ele foi inspirado para produzir também a sua obra. Então observa que são 3 obras são chamadas de canônicas. E esses 3 primeiros evangelhos, eles são sinóticos. Por que sinóticos? Sinóticos porque eles têm uma visão de Cristo na mesma ótica, na mesma perspectiva. Observa que os 4 evangelhos, não só os 3, mas os 4, eles enfatizam aspectos distintos de Cristo. Mas com relação à mensagem do evangelho, a mensagem cristológica, a mensagem querigmática, que é o primeiro anúncio de Cristo, com relação a isso, os evangelhos são harmônicos, eles são coesos. Em nenhum momento você viu os escritores aqui desvirtuando a mensagem querigmática, tentando associar essa mensagem a questões capitalistas, a questões materialistas, a questões financeiras. Era só Jesus, nem só Jesus. Meus queridos, e o 4º evangelho foi escrito por quem? Mas antes do 4º evangelho, eu quero dizer que ainda que no 3º evangelho, Lucas ele foi de uma inteligência sem limite quando ele traz um relato minucioso sobre a destruição do templo de Jerusalém. É isso porque no ano 70 da era cristã, 2 generais romanos, né, Vespasiano e o general Tito, invadem a cidade de Jerusalém, praticam um genocídio. Aí acontece uma diáspora judaica. E o historiador Lucas, ele traz uma descrição com riqueza de detalhes. É coisa mesmo de historiador.
só historiador para relatar um fenômeno histórico com tanta riqueza de detalhes. Mas e o quarto evangelho? João, que foi mais ou menos escrito no ano 98, né, 98 a 100, é isso? Lucas já foi mais ou menos no ano 68 por ali, porque no ano 70 teve a diáspora judaica, no ano 68 teve o incêndio de Roma, então Lucas foi mais ou menos no ano 65, 64, mais ou menos por ali. João, porque essas datações são dados cronológicos, e os dados cronológicos eles não são exatos, são aproximações. Então, aproximadamente, o Evangelho de João foi escrito no ano 90, 100 não, porque 100 foi o Apocalipse, né? Mas no ano 98, no ano 90 por aí, 95, né? 95, mas essa é a data que os historiadores dão. Então, João, ele é diferente dos sinóticos. Ele não vê Cristo na mesma ótica que os sinóticos. Ele traz uma concepção bem mais avançada. Na época de João, o cristianismo do primeiro século era muito influenciado pela filosofia grega. Não é isso? E aí tinha as influências boas e as influências ruins. E um judeu, um pensador judeu chamado Filo de Alexandria, esse camarada ele exerceu uma influência muito grande sobre João. E ele era um estoico. E para o estoicismo existe um logos que deu origem ao mundo, e ele é sustentador e mantenedor de tudo. E João trabalha esse conceito dos estoicos e desenvolve uma teologia que excede o próprio pensamento da filosofia grega. Ele diz: no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e o Logos se fez carne. Isso foge à compreensão. O próprio Filo de Alexandria ficou fascinado diante da grandiosidade daquela teologia de João. Como compreender amplamente a encarnação do Logos? Como compreender amplamente a humanização do Logos? A união hipostática do Logos, natureza humana e natureza divina. Como entender? Então você observa, irmãos, que João foi influenciado pela filosofia. Ele se deixou influenciar pela filosofia. Só que não se tornou estoico, não. Ele pegou o conceito do estoicismo e desenvolveu uma teologia que é a mais saudável, a mais salutar que o mundo já conheceu. Porque ele traz à tona a encarnação do Verbo. João vai além da Torá. Porque quando Moisés escreve a Torá, ele inicia assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. João vai além. No princípio era o Verbo. Ele fala: o Verbo estava com Deus, ele era Deus e se fez carne. Você vê quanta genialidade. Entendeu? Então a teologia de João, ela excede os limites da compreensão humana. Ela foi um desafio para a filosofia grega. Entendeu? Esse Filo de Alexandria, ele foi um filósofo platônico. Ele se inspirou em Platão. Ele é chamado de o precursor da hermenêutica bíblica. Ele foi que desenvolveu aquele método de interpretação bíblica, aquele método alegorista, que hoje é muito usado pelos triunfalistas de fé, pelos teólogos da prosperidade. O método alegórico, tudo é alegorização. Então foi Filo que desenvolveu, veio dele. Entendeu? Veio dele. Mas, queridos, então esses 4 evangelhos juntos formam 4 correntes de pensamentos, 4 correntes teológicas de grande relevância, norteadoras da vida cristã. E o que é que nós inferimos desses evangelhos? A mensagem querigmática. A gente precisa pregar um evangelho, trazer uma mensagem nos modes do cristianismo do primeiro século. Porque você vê que hoje as pessoas tentam associar a mensagem querigmática a questões financeiras, a questões humanistas.
a questões capitalistas e acaba desvirtuando a mensagem. O mundo sem Cristo, o mundo está naufragando nas trevas. O mundo não precisa de mensagem de prosperidade, de triunfalismo. O mundo precisa da mensagem do Evangelho, esta mensagem que é enigmática. Essa mensagem, sim, ela traz paz meio aos conflitos interiores. Ela traz harmonia social meio ao caos. E o caos já se estabeleceu. O caos está aí. Caos na saúde, caos na economia. As autoridades de saúde, as autoridades competentes, o mundo inteiro sente-se fragilizado diante deste caos que aí está. E estamos no isolamento social. Então é momento da gente refletir sobre a efemeridade da vida, sobre a fragilidade e a impotência da vida humana. E é momento da gente não só assimilar, mas pregar esta mensagem. A mensagem que os 4 evangelhos trazem. Entendeu? Então eles têm aplicabilidade a todas as épocas. Cristo é acessível a todos.